Olá, olá. Vamos esperar alguém entrar, pelo menos. Estamos em mais uma live colaborativa. A Dati já está aqui. Vamos ver. Vamos aguardar a Tise. Oi, Uhul! Dati, tudo bom? Chegamos! Chegamos. Oi, Clara, bem-vinda. Aê, gente, coisa boa! E aí, Helene, tudo bem E por aí, aí? tudo bom? E por Ó, aí, a tá tudo bem? E Sil! aí, Toca aqui, a Tá, a Mari, suas maravilhosas, as bem-vindos, queridas gente. maravilhosas. Gentes. Ó, o Jota aí, Jota! Gosto muito desse povo engajado na live. Acho que a gente saiu do horário do pico da live, né, Helene? É, exato, porque eu marquei nesse horário porque eu pensei, aqui em Portugal é 17 horas, as lives Aham. começam às 18. Aí eu não sei, aí provavelmente também é mais à noite, mas eu acredito que também deve, a partir de manhã, às 11, meio-dia, deve ter também, né? Não sei como é que tá aí. Cara, acho que às 6 da tarde é o horário nobre, porque tem É, umas né? horas assim que eu entro, tipo, tem umas cinco acontecendo ao mesmo tempo com duas pessoas, aí tem o FOMO tá batendo forte, então acho que a uma Ah, tá, tá um bom né? horário, Helene. Aham, é, tava tendo mesmo. Fomo, todo mundo, acho que tá difícil não ter, né? O FOMO tá que tá, gente, mas o que importa é que estamos aqui, as Aham. pessoas que importam, tô bem contente, então, importante que estamos, né, Helene? Só não podem Quer, bater de frente com a live do Raça Negra, aí não dá. Ah, meu Deus, quando é que é a live do Raça Negra? Eu quero saber, eu tô por fora dessa aí. Live do Raça Negra, não sei. Se você que está aqui agora sabe, mande pra gente, porque eu também não sei. Boa, eu já vi a do Jorge Mateus, tá? Ah, gente, eu sou tão por fora dessas coisas. Gente, Ah, não, a gente, e ainda aqui foi meia-noite sertanejo. ainda, que começou, não, 10 horas da noite, eu não me lembro agora, é meia-noite aqui era, e a gente ficou ainda assistindo. Eu só vi uma Tá, gente? informação muito curiosa que a Ah, live do Gustavo Lima bateu recorde de live mais assistida simultaneamente, bateu o recorde que era da Beyoncé. Vocês acreditam nisso? nossa! Eu fiquei, gente, será que isso é verdade? Dei uma investigada assim. Então, se você, pessoa que assiste live de artistas incríveis e famosos e Gustavo Lima, souber dessa informação, conta pra gente. Boa, boa. Então tá, Aí, o gente, eu Jota é vou. fã aqui do Raça Negra. É isso aí, JC. Deixa eu Vamos ver. embora. Ah, tá. Vou contextualizar então, né? O que a gente está fazendo aqui, até para quem está chegando agora pela primeira vez aqui no meu perfil, né? Que veio através da DAT, provavelmente, né? Ou quem ainda não tinha assistido antes, né? Eu e a minha amiga Cláudia, até ela não entrou ainda, não sei se ela vai conseguir. A gente tem um projeto chamado Cocriar e dentro desse projeto a gente começou a realizar essas lives que a gente chamou de lives colaborativas, sempre com alguém presente. A ideia no início era estar nós duas mais alguém, ou só nós duas. A semana passada foi só nós duas. Mas a gente não conseguiu porque o Instagram não permite, né? Então vamos fazer eu e alguém. E a Cláudia participa do bate-papo. Oi, Paulinha. Oi, todo mundo que tá chegando aí. Aí, Então, gente, Lucas, meu nome vem, é Helene, né? Lucas. Oi, Lucas. Cheio do Meu nome é saco. Helene, me Vamos lá. apresentando, então, né? Porque né, já estou falando das lives, não me apresentei. Eu trabalho com carreira, sou consultora de carreira e eu trabalho nessa questão de reinvenção do trabalho. Né? Eu tenho outros projetos também, tem a nossa Colab, que é uma rede com outras mulheres que a gente também está em processo de criação ainda. E o futuro do trabalho entrou na minha vida, na minha trajetória o ano passado. Na verdade, não, né? Eu também não era tão alienada assim, mas em termos de pesquisar um pouco mais, de entender um pouco mais, foi ano passado. Então, eu ainda sou uma iniciante. E aí, né? Para que eu vou também querer saber tanto se eu posso conhecer pessoas que saibam também, né? E aí, a Datize, é amiga da minha amiga Jana, e aí ela nos juntou e eu convidei ela para participar. Inclusive, a Jana é a próxima live, né? Então, Dati, se apresenta para Boa. nós e conta um pouquinho da tua trajetória. Legal, Helene. Bom, obrigada por estar aqui, obrigada pelo convite. Bom, para quem já conhece, vai conhecer mais um pouco. Quem não conhece, é uma boa forma de entender como chegamos até aqui sobre o futuro do trabalho, né? Então, meu nome é Datise e eu sou
publicitária de formação, né? Me formei publicitária, comecei minha carreira na área de comunicação, trabalhando primeiro em agências, depois fui trabalhar em corporações, em grandes empresas, e depois de um tempo trabalhando com comunicação e vendas, eu senti né, fiz uma mudança na minha carreira, pensando em trabalhar mais com pessoas, então de que maneira eu podia levar mais o meu trabalho a serviço e fazer a diferença no dia a dia delas. E dentro de grandes organizações, o lugar que me pareceu que mais acolhia isso era a área de RH. E aí, bem naquele momento que eu estava ali filosofando a vida, eu recebi o convite de uma grande amiga para ir trabalhar com ela na área de RH. E foi assim que começou a minha história com endomarketing e comunicação interna, que era essa área onde eu trabalhava inicialmente. Isso foi há quase 10 anos na Vivo, que depois a Telefônica comprou, enfim. E aí fui me aproximando dessas dores das corporações, entendendo como é que, principalmente, a questão cultural ela fazia muita diferença, porque você, quando trabalha, olhando, expressando, né, sendo a voz da corporação para as pessoas, você precisa também estar ali no backstage, entendendo cultura, entendendo quais são os objetivos da companhia para as pessoas, enfim. O que foi interessante, então, fui fazendo essa carreira em RH, primeiro ali na Telefônica Vivo, depois no grupo Netshoes, e isso foram 5 anos trabalhando na área de RH, e aí em algum momento eu pensei, eu acho que talvez a gente tenha algum limite que o próprio modelo organizacional ele acaba impondo, que a gente, pelas estruturas, principalmente hierárquicas dentro de organizações, a gente acaba não conseguindo atender esses anseios que estão vivos nas pessoas sobre o trabalho. E aí teve um momento ali que o meu propósito meio que se chocou com continuidade não de uma carreira numa grande corporação e resolvi sair e fazer um sabático / ano estudando e tentando entender o que estava acontecendo no mundo. Isso foi há 4 anos. E aí eu fui estudar novas economias. Vou estudar tudo que está vindo assim de mais recente, sobre colaboração, sobre novas formas de fazer negócios, enfim. E foi assim que eu conheci a fluxonomia 4D, que é a metodologia de uma futurista, que inclusive foi que nos conectou, no caso eu e as minhas sócias no Hub, no 528 Hz, inclusive a Jana, que a Helene mencionou aqui no início. E aí, entendendo e estudando essas novas economias, eu acabei encontrando uma disciplina que é o estudo do trabalho. Que foram formas novas da gente se organizar, da gente pensar o trabalho, das organizações se estruturarem. E foi aí que eu comecei essa minha trajetória de estudar o que está mudando, não só na forma como a gente se relaciona com o trabalho, mas como isso reflete dentro das organizações. E aí comecei mesmo há 3 anos essa jornada de estudar o futuro do trabalho. E hoje eu tenho me dedicado a colocar esse futuro do trabalho em prática em mim. Então hoje eu falo assim que eu sou o grande laboratório desse futuro do trabalho. Hoje, meu trabalho é basicamente um trabalho em rede. Então eu trabalho hoje com diferentes redes e em diferentes formatos. Então, desde empreender, desde ser freelancer, desde atuar de forma autônoma, com entregas minhas, palestras, consultorias, enfim. E eu vou testando também como é que esse futuro vai se tornando presente na minha vida e o que eu posso levar disso para outras pessoas e empresas. Então, acho que é um pouco disso, de onde eu venho, qual é o meu motivador para começar a estudar o futuro do trabalho e como é que eu construí isso bem brevemente, como é que estamos hoje aqui. Ótimo. E é isso! Sim. Vamos começar então falando dessa questão desse momento, né? E o que tu já está vendo, de coisas que tu estudou, né? Sobre as mudanças, as tendências que tinham para o futuro, que estão chegando agora, né? Porque parece que agora o futuro já não está tão futuro, né? Então, o que tu já percebe com relação a esse momento? Sim. Aliás, eu vou só fazer um chamado, um convite para quem está aqui com a gente. A gente tem algumas perguntas que a Helene foi pedindo, né, para as pessoas. Então, a gente está aqui com um set de perguntas, mas vocês deixem também as suas questões conforme for aparecendo. Deixem também aqui no chat para a gente ir comentando, tá? Exatamente. Assim, acho que a primeira coisa que é importante a gente dizer sobre esse momento é que muitas pessoas estão falando, o futuro do trabalho chegou, porque agora a gente, por conta desse momento que a gente está vivendo, de
dessa crise imposta pelo coronavírus e a forma como a gente teve que se isolar e trabalhar de forma remota, as pessoas estão falando, então o futuro do trabalho chegou, o futuro é remoto. Isso, assim, para quem já estuda tendências no trabalho, isso não é futuro, isso é o presente e já acontece, já vinha acontecendo em muitas organizações. Há 10 anos eu já trabalhava de forma remota, já fazia home office, enfim. Só que é algo que a gente culturalmente não está ainda tão acostumado, então ainda para muitas organizações era um tabu que agora elas tiveram que olhar de frente de uma maneira quase compulsória, né? Então as pessoas passaram a ter que se organizar de forma remota e, enfim, isso para mim é algo assim que muita gente está falando que é o futuro, não vejo isso como um futuro, e acho que é bom levar, né? Acho que fazer só um parênteses que tudo que eu vou trazer aqui, assim, é um ponto de vista meu, tem, óbvio, outras pessoas têm pontos de vista, não são verdades, mas são coisas que a gente traz pra gente refletir, tá? Sim. E hoje, o remoto, ele já é uma realidade, mas o que fica para esse futuro, a partir do momento que a gente já está trabalhando de uma maneira remota? Entender quais são as implicações quando a gente voltar dessa crise. Então, será que a gente vai realmente precisar estar presente presencialmente e para executar alguns tipos de trabalho? De que forma alguns segmentos eles deixam de ser necessariamente, ou eles se potencializam de maneira virtual? Então eu já tenho contato com algumas pessoas que trabalham com terapias, enfim, que começaram a estender seu trabalho de maneira virtual e viram que tinha um mega no alcance. Claro, você tem diferenças, o presencial ele continua tendo sua máxima importância, porque a gente quer continuar trocando, somos indivíduos sociais, enfim. Mas como negócio, o que passa então a ser potencializado pelo remoto? Não porque a tendência é a gente trabalhar remoto, mas como é que o meu negócio pode ou não se beneficiar do remoto? Outra coisa é que se fala muito em transformação digital. Não, porque nossas organizações têm que ser mais digitais. E muitas pessoas achavam que o digital era assim, então eu preciso aumentar minha presença no ambiente digital, então tá nas redes ou ter um site bacana. Só que a gente está falando de novo em modelo de negócio. Então, como é que quando esse momento passar, o que vai ficar de lição aprendida que vai me digitalizar, que vai digitalizar a forma como o meu negócio se coloca no mundo? E, obviamente, quando eu penso em digitalizar, a forma como eu trabalho, a forma como eu opero esse negócio, ela muda. Então, acho que essa seria a segunda coisa. A primeira, ligada de fato, onde eu tenho que estar ou não remoto. Não que o remoto é o futuro, mas que a gente vai ter uma consciência melhor de uso desse remoto e ampliando nossas possibilidades. Acho que um segundo seria o que é que a gente leva como lição dessa digitalização, como é que o nosso negócio se transforma a partir dele. E outra, em relação aos nossos aspectos pessoais, assim, de trabalho, da nossa relação com o trabalho. Será que a gente precisa estar 8 horas por dia, 5 dias por semana, trabalhando para entregar os resultados que a gente precisa? Então, a questão de produtividade, ela também já está sendo revista. Será que eu preciso estar todo dia? A questão, óbvio, bater ou não ponto é sempre uma questão jurídica, que a gente não pode passar por cima dela, então, toda uma questão que regulamentar isso, mas como a gente hoje já tem uma massa de pessoas buscando novas formas de trabalho, será que eu preciso me policiar tanto em estar em horário tal, trabalhando? O que é o meu trabalho? Como é que eu mensuro essa entrega? E isso acaba sendo esse momento que a gente está vivendo é quase como, de novo, um laboratório para a gente ver, putz, faz sentido eu estar com essa pessoa o tempo todo aqui no meu lado, esperando que ela faça tal coisa ou outra? Ou será que eu dou uma autonomia para essa pessoa dentro do espaço e do tempo que ela tem para ela fazer essa entrega da maneira que for mais adequada? O que também vai mexer com questões ligadas principalmente à confiança. Como a gente confia num ambiente corporativo, como a gente constrói relações de confiança que permitem que essa autonomia seja ou não dada. Então, acho que para a gente começar, assim, né, como primeira pergunta, eu acho que são questões que eu estou vendo com recorrência e que a gente pode ir destrinchando cada uma delas para depois desse momento de pandemia. Uma das coisas que eu também observo, que eu acho que também, não sei como que tu vê, aí eu quero saber a tua opinião, que para mim é uma coisa que trouxe um pouco esse futuro, é a questão do estímulo à colaboração que está acontecendo agora. Sim, eu vejo que agora as pessoas estão enxergando, de fato, algo que já tem sido falado e muitas pessoas já praticado, mas não na maioria, né? O quanto nós
juntos conseguimos mais do que cada um no seu. O quanto a gente precisa estar juntos e quanto está tudo interligado, né? Que uma coisa aqui pode refletir em tudo. Então eu Sim. vejo que isso é outra coisa que está emergindo disso que está acontecendo. O que tu acha, Dati? Sim, eu sinto como, como um resultado do momento, não só aplicado ao trabalho, eu acho que a gente está sentindo a colaboração na pele nesses momentos, porque a gente está percebendo o quanto a gente não está separado, o quanto a gente não está só, o quanto eu tenho a minha vida e não se conecta com a vida ou com a realidade do outro. A gente está super conectado e não só numa realidade local, como global. Eu acho que a pandemia trouxe essa visão para a gente, né? A gente voltar a perceber, se perceber como uma humanidade, né? Assim, uma sociedade e rever a nossa humanidade, como a gente está muito mais conectado do que a gente imagina. E dessa percepção a gente traz algumas coisas que estão vindo, traz algumas mudanças nesse comportamento, a colaboração é uma delas. O que eu estou vendo de mais de colaboração agora, vindo, é mais olhar para o outro que não está tão bem atendido ou não tem os mesmos privilégios que eu, então como é que eu colaboro para essa pessoa também poder enfrentar esse momento que a gente está vivendo, que, enfim, vai trazer mudanças, eu sou bem otimista em relação a elas, mas nesse momento ainda é um momento de muita angústia, de muito medo, né, de insegurança, enfim. Como é que eu colaboro para que as pessoas que não têm os privilégios que eu tenho, as condições que eu tenho, possam estar supridas? Então, a gente ativou a colaboração nesse lugar. E eu sinto que uma vez a gente olhando e trabalhando isso, ela já vai nos ensinar algo que, saindo desse momento pandêmico, a gente vai se perceber mais em relação a essa colaboração. Como é que eu faço para... como é que eu percebo melhor e posso ser tão relevante para o outro como durante a pandemia. Talvez antes menos, talvez a gente está sempre nessa corrida louca do ratinho na roda, e agora a gente foi obrigado, sinto que a gente apertou um botão de reset, assim, calma, mundo, para. Vamos todo mundo olhar o que está acontecendo e recomeçar. E aí talvez, tô falando que tudo vai recomeçar, mas que a gente está tendo a oportunidade de olhar para a gente e ver o que não estava funcionando tão bem e o que a gente pode melhorar. A colaboração entra aí para mim, Helene. A gente pensar, estar mais com o outro e pensando que futuro, de fato, eu quero construir a partir dessa crise que a gente está vivendo. E acho que no trabalho, né, vou fazer sempre essa relação, porque é onde é o meu campo de estudo, né? No trabalho, essa colaboração ela se torna ainda mais vital, porque, de novo, se a gente vai ter relações que talvez sejam mais remotas, eu não sei se o fato de ser ou não remoto é algo que estimula a colaboração por si, mas o fato de a gente ter que repensar o nosso formato de trabalho vai nos fazer questionar da onde é esse lugar de fala da liderança. Será que eu não tenho que ser mais inclusivo? Será que eu não tenho que ser mais participativo, envolver mais as pessoas? Porque a gente não tem mais certezas e a pandemia nos mostra isso, né? Nos coloca de cara com isso. A gente não tem certezas. A gente, quando fala desse mundo VUCA, a gente justamente não está no controle. Então, se a gente está vindo de um momento onde a gente tem cada vez menos certezas, então não é o chefe, não é só aquele líder que é a pessoa que tem e manda o grupo seguir. A própria postura desse líder é uma postura de, gente, o que vocês estão enxergando? Como é que a gente vai atravessar tal dificuldade juntos? Questão de pandemia ou outras. E isso também é uma maneira de, a partir do momento que eu envolvo mais as pessoas, de trazer mais colaboração. Então, essa postura que a gente já via como uma necessidade do líder, no momento de total incerteza com o que a gente está vivendo, ela aflora. A gente começa a perceber, se eu não dou ouvidos, eu não tenho resposta, ninguém tem, então a gente vai construir juntos esse caminho. E vou olhar mais para perguntas do que para as respostas em si, vou construir, vou co-criar, enfim, vou fazer isso colaborativamente. Muito bom. Gente, eu dou umas respostas, tipo assim, Você dá oi infinitas, aí né? pra quem chegou. Então, qualquer coisa vocês vão cortando. Eu não sei fixar a pergunta, Dati, que tu falou da gente fixar, eu não sei, mas eu vou ler aqui a pergunta da Marisol, ó. Quais habilidades vocês acreditam que o profissional do futuro precisa desenvolver nesse novo mundo? Essa questão das habilidades é uma delícia de falar, né?
habilidades para esse novo mundo. Eu vou começar por algo que eu acho que é muito básico, porque a gente às vezes vai para um lugar mais técnico. Geralmente, e aí eu vou só falar o que eu vejo como técnico. A gente pensa, putz, eu preciso aprender uma disciplina em específico, um conhecimento, eu preciso tirar ali um certificado, eu preciso programar. Porque vai tudo mudar, não sei o quê. E que é o que a gente chama de hard skills, né? E eu vou, assim, talvez seja um pouco repetitiva, quem já estuda um pouco isso, assim, gente, o primeiro lugar onde a gente tem que trabalhar são as soft skills, que são as nossas competências socioemocionais. E aí tem uma que é muito básica, que a gente esquece, e que, gente, vamos sempre do simples e depois a gente vai trazendo para o complexo, que é quanto a gente está praticando a nossa escuta e a nossa responsabilidade, né, a presença com a fala também, né, o cuidado que a gente tem com o que a gente fala. Então, escutar mais, né? Você ter uma escuta ativa e você ter responsabilidade com esse lugar de fala que a gente ocupa, primeiro lugar que a gente precisa parar e desenvolver. Como é que eu estou mais atento ao outro, né? Como é que eu me coloco num lugar de presença em que eu cuido de mim e cuido... Vou começar, se você é um líder, como é que você está presente e percebendo a sua equipe? Outra coisa, como é que você está presente e percebendo o momento que você está vivendo? Então, num momento como esse, essa habilidade está nos mostrando isso. Se você é uma pessoa que não está praticando essa presença, essa escuta, você só vai esponjinha pegar todas essas notícias que às vezes deixam a gente nesse estado de ansiedade e aí que acaba não sendo benéfico. A gente precisa encontrar esse lugar de equilíbrio. Então, a primeira coisa, como eu pratico essa presença, como eu pratico a minha escuta, como eu me coloco com atenção na fala que eu trago para que ela seja uma fala que seja boa, que seja positiva para as pessoas, que engaje as pessoas que estão comigo, enfim, que fazem coisas comigo. Acho que é o primeiro, que é aquilo que a gente tem mais fácil, que a gente consegue, já está dentro da gente, a gente só precisa começar a prestar atenção. E daí a gente vai para outras habilidades. E aí a gente hoje tem compêndios de habilidades do século XXI, desde o World Economic Forum, desde vários pesquisadores na área de educação que falam dela. Eu creio muito, eu vou trazer as que me chamam a atenção. Uma delas é como é que a gente exercita de fato a nossa criatividade. Criatividade geralmente é um tema um pouco mais polêmico, as pessoas falam, eu não sou criativa, não sei o quê. E a criatividade eu vejo num lugar de como é que eu consigo criar algo novo, pegar aquilo que... Não é que você precisa fazer algo que é completamente não existente, mas como é que você vê o que tem ao seu redor e você coloca o seu olhar, a sua forma de fazer as coisas. Por quê? Aquilo que é repetível, aquilo que eu posso simplesmente pegar de outros lugares, talvez a própria máquina em algum momento lá faça isso. Talvez exista uma inteligência que vai fazer uma varredura e vai resolver, e vai encontrar um padrão, vai resolver um problema. Como é que você se torna autêntico, criativo para trazer uma solução? Acho que essa seria uma outra habilidade super importante que, se a gente não está praticando, como é que a gente pode colocar ela em prática cada vez mais? E aí temos questões ligadas à liderança. Então, como é que você... E, de novo, não é liderança só quando você tem uma equipe, é liderança de si. Como é que você consegue ver o que precisa ser feito e consegue ter a sua autorresponsabilidade e passar essa responsabilidade para outras pessoas, equipes, como você consegue negociar prazos, negociar, enfim, possibilidades. Eu acho que esse campo relacional, ele se torna muito mais importante no momento em que a gente não sabe ainda quais são as tecnologias que podem vir e que, de repente, vai vir uma coisa completamente nova e você tem que ficar lá tentando aprender e alguma coisa veio aqui, um novo sistema, ele faz aquilo por conta. Então, quais são as habilidades relacionais comportamentais que a gente precisa? Então, olhar para elas, eu acho que são a chave. E eu começo com algumas e dá para a gente falar de cada uma delas, assim, infinitamente, Helene. Então, eu acho que em resumo... Estamos juntas. Ótimo, Marisol. Eu acho que em resumo é a gente ser humano, né? Mais do que fazer coisas, né? A gente está muito focado no técnico até agora. Eu acho que agora a virada de chave é a gente voltar à nossa humanidade, ao simples, na verdade, né? Porque Sim. Isso, na verdade, todas essas habilidades, elas já estão em nós. Só que a gente perdeu tanto contato com muitas delas que a gente colocou
o conhecimento e a racionalidade acima de tudo que a gente atrofiou. Mas não quer dizer que elas não existam, né? Elas estão ali. E a gente tem que retomar o poder de executar elas, né? De fazer aquilo que já é nosso. Com É certeza. ser. Então, se é ser, melhor. E a questão da criatividade, eu acredito que tem muito a ver com essa autenticidade, né? Da gente retomar, olhar para dentro e retomar esse poder que a gente tem e colocar para fora, né? Quem a gente é. Porque a única coisa que não é igual um ao outro somos nós, né? As coisas podem Exatamente. ser replicáveis, mas nós somos exemplares únicos. Então a gente tem que cada vez estar mais apropriado de quem a gente é para conseguir transbordar, né? Através do trabalho. Sim, sim. E aí, foi até curioso, eu estava lendo um artigo também falando, né, das implicações em negócios, né? Não é tanto na esfera do trabalho, mas ela traz algo que vai muito nessa linha, que é, quando acabar essa crise, se o seu negócio só tava preocupado em vender, em sobreviver, provavelmente ele não é um negócio que ele vai conseguir se manter. A pandemia, essas restrições que a gente está vivendo, essas questões de restrições, inclusive econômicas, elas colocam os negócios à prova sobre que diferença você está fazendo no mundo, por que você existe, empresa? Que entrega você tem? Qual que é o valor que você tem? Que muitos negócios hoje, e aí não estou falando necessariamente de grandes empresas, enfim, pequenas entregas, pequenos negócios, enfim, se elas existem só pela necessidade de uma venda, de uma sobrevivência, provavelmente elas não vão se manter. Então, essa urgência de se buscar que diferença de fato estou fazendo para o mundo? Que é uma pergunta clássica, inclusive, que se faz, né? Quer dizer, se minha empresa deixasse de existir hoje, que diferença ela faria para o mundo? Essa pergunta, no momento de crise como a gente está vivendo, ela é vital. Porque agora a gente está vendo que muitos negócios estão tendo que parar ou tiveram que desacelerar. Se eles não estão fazendo diferença, provavelmente quando a gente pegar a retomada, muitos outros que fizeram diferença durante esse período é que vão se destacar. E isso vem nesse mesmo lugar da autenticidade. Claro que a autenticidade a gente está trazendo para o âmbito pessoal. Mas da mesma forma, e aí talvez a gente tenha aqui vários autônomos, então isso acaba ficando até meio tênue, né? O que é o teu propósito pessoal com o propósito daquilo que você entrega como autônomo, o teu serviço, mas tanto para autônomos quanto para negócios, para empresas. O que você tem de autêntico, o que você tem, qual é o teu propósito, o que você está pondo no mundo, que gere de fato valor para as pessoas, que não seja só algo transacional. E é nesse mesmo lugar de ser autêntico, não só autêntico consigo, mas você achar o que realmente faz a diferença na vida das pessoas em termos de negócio. Então, li isso e acho que faz muito sentido com o que você Faz trouxe muito também. sentido para as pessoas também mesmo, não só para as empresas. Deixa eu ler um comentário aqui. JC Rodrigues. Se me permitem, tenho observado também o oposto. Muita gente preocupada com o comportamento e deixando de lado o estudo técnico. Muitos motivados e inspirados, mas sem substância por dentro. É o perigo dos opostos, né? A gente tem que tentar achar o equilíbrio, né? De não ir para os extremos, né? Sim. Pois eu gosto dessa provocação, JC. Será? Eu tô pensando aqui em que segmentos que isso acontece mais. As pessoas, elas têm... Tá, vamos olhar para nós, vamos encontrar qual é o nosso propósito, que também é muito criticada a questão da propositite. Também não adianta a gente só ficar correndo atrás do nosso propósito, quem a gente é, e não olhar como executar, né? Como é que a gente se torna também... Eu tenho um pouco a visão bem pragmática, algumas coisas realmente funcionam, como elas fazem para dar certo. Talvez a gente tenha pessoas, sim, que... nessa busca, né, nesse autoconhecimento que ele é necessário e é algo que que o momento demanda da gente, né? Quem você é, você sabe quem você é? Se você não sabe quem você é, como você vai achar uma entrega que seja relevante não só para o mundo, mas para você, para que isso se sustente, né? Mas talvez nessa busca, algumas pessoas tenham ficado no caminho só buscando. Uhum. Tipo, não, eu vou, eu preciso, sei lá, saber melhor quem eu sou, tal. Talvez seja uma etapa, e acho que a gente está passando exatamente por isso. Um momento em que antes talvez a gente não desse valor para busca do autoconhecimento, entender quem a gente só estava ali absorvendo o que era técnico e executando. Um técnico que não chegamos numa medida agora, que se a gente só ficar nele, provavelmente alguma nova tecnologia em algum momento vai suplantar. Só que aí talvez a gente tenha ido para o outro lado.
para alguns casos. Eu não vejo isso ainda, assim, vejo pouquíssimos casos de pessoas que ainda estão ali, mas não sei quem eu sou, para onde eu vou. Em algum momento pode ser que, enfim, essa pessoa precise, ou algumas pessoas precisem passar por isso, talvez elas se recolham nesse lugar aí, para, encontrado esse lugar de potência, elas poderem, então, tá aqui que eu vou estudar para colocar essa entrega. Não sei, mas eu gosto da provocação, JC. Né? Mas a gente tem que entender que a gente está num momento que também não tínhamos até pelo menos até, vou falar aqui da geração, acho da geração passada. Vou trazer até para os meus pais, né, para os nossos pais aqui. Estamos falando talvez um pessoal com uma faixa etária aí de 20 mais, 20 alto, 30 a 40. Eles não tinham capacidade, eles não tinham oportunidade de se questionar. Quem você é? O que você gosta? Qual é o seu propósito? Mano, você vai entrar, vai fazer uma faculdade, vai arranjar um trabalho, mercado de trabalho. A gente tem essa condição hoje, então a gente também, tudo bem, a gente tem condição e é demandado para fazer essa entrega de valor. Talvez nisso a gente tenha ainda flutuações. Pessoas que estejam ainda nessa busca, ou pessoas que talvez ficaram ali e continuaram na parte extremamente técnica. E eu acho que é a grande graça do momento que a gente está vivendo. São muitas coisas que se a história do pêndulo, né? Tende a ir para outro extremo e vai indo e vai equilibrando. Olha, ele comentou aqui, ele comenta por experiência com funcionários que ficam eternamente buscando propósito e não percebem que eles não têm valor para o contratante. Sim, sim. Eu acho que essa questão de ficar nessa busca mostra muito a falta de confiança mesmo, de mostrar valor. Né? Aí tu para ali. Eu nunca acho, porque também é um auto-boicote, né? De continuar naquela busca para não entregar, né? E é outra competência que também precisa ser desenvolvida, né? A questão de se colocar à prova, de dar a cara a bater e demonstrar o valor que tem, né? Sim, também. Essa questão do boicote, assim, pessoas extremamente perfeccionistas, eu me enquadro nelas, tenho algumas amigas que estão aqui nessa live que também vão se identificar. Quem nunca? Quem nunca, né? E aí a gente fica... Existe também essa questão, sim, de a gente achar que nosso conhecimento nunca é o suficiente. Então a gente fica, né? Eu falo que eu sou a louca dos cursos. Qualquer curso me deixa assim, eu quero fazer, vou fazer esse curso. Não, mas eu já deve ter enlouquecido agora que liberou todos os cursos. Eu estou enlouquecida. Estou enlouquecida, Helene, estou enlouquecida. Eu também enlouqueci também no início. Estou enlouquecida. Mas, às vezes você até sabe, tem uma coisa super técnica, mas não, eu preciso fazer mais. Porque, imagina, acho que eu não sou boa o suficiente. Às vezes até um pouco isso é a síndrome de impostora, né? Exato. Síndrome do impostor, mas eu falo que é da impostora porque eu acho que isso se manifesta muito mais nas mulheres, né? E às vezes a gente tem esse bloqueio de, talvez eu não sei, não saiba, não seja o suficiente. Isso existe, mas eu acho que ele é bem diferente, ele ainda é bem diferente da questão que o JC trouxe. Que talvez tenham pessoas que, eu falo assim, pessoas que estão pasmando na vida, né? Eu não sei, mas vou experimentar e fico 6 meses no lugar. Eu também não sei se era isso que eu quero. Eu vou lá, vou ficar mais 6 meses. Também não sei se é isso que eu quero. E aí, o quanto que a gente também está colocando só os nossos desejos, assim, o quanto a gente, de novo, não está expandindo o nosso olhar, está só olhando para a gente, porque a gente quer, eu preciso ser atendida, eu preciso que gostem de mim e também que me paguem bem, e eu também não quero trabalhar muito, e não estou dizendo que você tem que trabalhar muito, mas que eu não quero entrar numa lógica que determinada organização me oferece. Temos essa dificuldade hoje, temos pessoas que estão flanando por aí. Acho que, enfim, para não ser muito repetitivo, acho que elas se enquadram nesse lugar de estou me buscando, tem seu valor. A questão é, em que momento você sai desse lugar para testar, se pôr em prática, incluindo as perfeccionistas de plantão, né? Mas é isso, gente, mas legal. Eu vou trazer outra pergunta aqui da Val e aproveito com outra que eu já tenho anotado aqui. Ela pergunta como você vê o futuro de treinamento corporativos e educação. E também, junto com a outra pergunta, né, será que a partir de agora os cursos de graduação vão ser transferidos mais para plataformas digitais? Me bolei a língua. Plataformas digitais. Como é que tu vê agora esse momento com relação à educação? Gosto muito de falar de educação, porque educação e trabalho, eles estão muito próximos. Geralmente, quando a gente entra em dilemas do futuro do trabalho, eles voltam para a educação. Porque
como é que eu vou preparar as pessoas para um novo trabalho, um novo formato de trabalho, se eu ainda estou educando essas pessoas para que elas entrem, para que elas saiam, né, das escolas, enfim, das suas instituições de ensino. Eu estou ensinando para essas pessoas um modelo que é um modelo industrial, né, um modelo linear. Então, sim, a gente tem que olhar para a educação, como a gente está fazendo, como é que a gente está ensinando essas pessoas para que elas se preparem de fato para uma forma, um formato de trabalho mais atuais, né, que é isso que a gente está falando aqui. E, enfim, gosto do tema. O que eu sinto? Para mim, acho que não é novidade a gente ter não só graduação, mas infinitas formas de educar em plataformas virtuais. Inclusive, já há alguns anos a gente tem uma série, mais acho que de pós-graduações do que graduações propriamente, que funcionam no ambiente virtual e tem tido uma boa adesão, enfim, vejo pessoas trazendo os seus benefícios e tudo mais. Eu acho que não só a graduação, não só a parte de educação, como outras entregas vão cada vez mais se digitalizar. Isso é uma consequência do avanço que a gente está vivendo, do avanço tecnológico. Então, não lembro exatamente quem perguntou, mas para mim, sim, isso é uma realidade. Cada vez mais você vai ter formatos graduação, pós-graduação, cursos de extensão, enfim, vão estar nesses ambientes. E eu vejo também, da mesma forma, que acho que você falou também de treinamentos, né, Helene? Não sei exatamente, acho que foi aqui. Sim, ela falou. Supera, né? Se eu tenho, vamos pensar, se a gente tem uma tendência de mais pessoas trabalhando de forma remota, ou de mais serviços sendo entregues de forma remota, por que esses treinamentos, por que a forma de educar também não aconteceria de uma forma remota? Então, sim, vejo isso acontecendo. Eu acho que o que a gente tem que questionar aqui não é, será que vai estar mais ou menos? Se isso tudo passar a ser mais remoto, se a educação ela deixa de ser essencialmente presencial, quais são as habilidades que esses educadores precisam ter para operar nesse ambiente virtual? Acho que é mais esse lugar, assim, se vai se tornar ou não digital, online, enfim, para mim isso é uma realidade que não é o futuro, assim, acho que já está acontecendo e vai acontecer cada vez mais. Mas como é que quem está na linha de frente dessa educação, então, né, pessoas que estão aqui com a gente hoje, que são consultores de treinamento, tal, como é que você, consultor, como é que você se prepara para estar bem também no ambiente virtual? E é claro, também vai demandar, estar mais no ambiente virtual demanda outras disciplinas, né, como é que a gente tem esse cuidado quando a gente está remoto e não quando a gente está presencial. Então, um deles é, quando você está presencial, você tem como fazer conexões mais facilmente. Você consegue ver a cara da pessoa, você consegue ali já interagir com uma pessoa que está do outro lado, tirar às vezes alguma dúvida, enfim, de uma maneira mais natural, mais orgânica. Como é que eu passo isso para esse ambiente online? Então, que ferramentas que eu vou buscar? E hoje a gente tem cada vez mais ferramentas surgindo que me permitem fazer com que essa interação seja mais fluida, mais espontânea, que faça com que eu consiga me conectar mais facilmente com as pessoas que estão comigo nesse curso, nessa graduação, enfim. E como é que eu também penso que eu, quando levo um conteúdo como educador, seja educador, uma educação tradicional, um educador, né, para adultos, no treinamento, enfim, como é que eu me vejo não só como uma pessoa que está promovendo, né, levar um conhecimento, mas que está promovendo mais do que a educação, a aprendizagem. Então a gente fala hoje mais até do futuro da aprendizagem do que do futuro da educação. Porque educação a gente ainda vê como uma coisa muito assim, conteudista, né? Eu vou ali levar o assunto para as pessoas, elas vão absorver. E hoje o conteúdo, ele está disponível com cada vez mais facilidade. Você consegue baixar e-books, você consegue encontrar vídeos, o conteúdo ele está disponível. O conteúdo que a gente tem provavelmente não nos torne diferentes no mercado. O que vai nos tornar diferentes é como é que a gente estimula as pessoas a aprenderem num contexto virtual. E aí, de novo, não é só no virtual, também no presencial. Mas se a gente quiser falar especificamente do desafio dessa digitalização, de ter esses cursos todos numa plataforma digital, de novo, mais do que isso estar lá, porque vai estar, para mim isso é inegável, já é uma realidade, vai ser cada vez mais, mas como é que eu, como treinador, educador, vou me portar nesse ambiente e estimular que as pessoas não só absorvam meu conteúdo, mas que formas que eu vou dar para que ela, de fato, coloque esse conteúdo em prática. Como é que ela
troque com outras pessoas, como é que ela faça disso um projeto de ensino e não só um conteúdo que ela vai escrever, vai colocar num caderno e vai deixar lá na gaveta. Então, acho que essas questões de educação, elas, para o ambiente online, assim, elas... Não sou exatamente a pessoa que mais entende de educação, mas o que me chama a atenção aqui é mais do que aonde vai estar, mas como é que eu me comporto nesse ambiente online para que ele seja relevante. Enfim. O que eu acho que o que impacta agora, nesse momento, é que instituições tradicionais, até escolas para crianças, estão, né, conseguindo fazer algo que aparentemente era impossível até pouco tempo atrás, né? E agora parece que sim, né? Então isso é uma aceleração muito grande. E é fato que não tem como não ir para esse caminho, né? Vai ficar provado que realmente funciona, porque não teve outro jeito, então tinha que funcionar e funciona, né? A Marisol comentou aqui que no Zoom dá para fazer breakout room, que possibilita criar subsalas e grupos. Isso é um estímulo também, né, para educar. Super, a gente adora trabalhar com Zoom, né, Mari? A gente... Bom, o Zoom tem... É que o Zoom virou alvo de polêmicas aí da semana passada. Agora eu tô desconfiada, eu tô com medo do Zoom. Mas eu não vou entrar nesse assunto, porque eu tenho uma pergunta aqui que eu quero... Tem duas perguntas aqui que eu quero, faço questão de falar aqui. Dati, quais são as profissões do futuro? Eu tenho uma percepção, eu quero saber se é a mesma. Gente, vou falar. Deixa eu falar a minha antes, porque eu sei que tu vai falar um monte aí, eu sei que tu vai ter propriedade para falar. Mas, na verdade, essa é a coisa a mais sem resposta que eu vou te falar aqui. Eu sei, foi exatamente isso que eu vi esses dias. A profissão do futuro é não ter profissão. E eu não sei se tu concorda com isso. Vamos ver. Cara, assim, o conceito de carreira, eu não vou dizer o conceito de profissão, que ele não vai existir. É assim, a gente ainda vai precisar chamar as nossas entregas para o mundo de algo que talvez sejam profissões, né? Mas eu falo geralmente o conceito de carreira, ele já, assim, vai ser... Eu não vou... Eu tenho só um receio aqui, pessoal, que acho que é legal falar, né? Eu tenho uma forma de ver... Quando a gente que estuda, né, tendências, o que está vindo, a gente traz elas aqui para o presente, é importante lembrar que elas não são o único caminho de absolutamente nada. Assim. Nunca falamos, estamos vendo isso e vai ser isso. Por quê? Porque as pessoas elas estão operando em diferentes camadas de maturidade, de tempo, de familiaridade, de tecnologia. Então, de novo, não quer dizer que o que eu estou falando aqui, vai acontecer dessa forma. Mas o que eu falo é, o lance de carreira, assim, o conceito de carreira como a gente conhece... nesse sentido de crescimento, né, na escadinha. No sentido da linearidade. Tipo, vou estudar, vou aprender um conteúdo, vou aplicar, né, legal, me formei em algo, vou encontrar uma organização onde eu me encaixo, vou desempenhar isso ao longo do tempo. De novo, não estou dizendo que isso não vai continuar acontecendo para muitas empresas. Não acho que as empresas tradicionais vão simplesmente deixar de existir algum dia. Eu acho que tudo é uma grande cauda longa do trabalho, né? O conceito de cauda longa, então não vou nem começar ele aqui. Mas, enfim, isso tudo para dizer que o conceito de profissão em si ele já é meio polêmico, de carreira idem. E quando a gente fala de futuro de profissão, gente, são tantas novidades vindo a cada menos tempo, né? Então, intervalo de tempo menor, a gente está vendo ainda mais evoluções tecnológicas surgindo. Se eu virasse aqui e falasse, não, então, porque agora estamos vendo uma grande necessidade, não sei o quê, de trabalhar com as máquinas e tal. Existem, assim, sinais visíveis sobre coisas campos que dão mais, que talvez estejam absorvendo mais profissionais hoje. Óbvio que a área de TI, e é engraçado porque mesmo na área de TI ainda tem muito profissional e ainda não... Apesar de a gente estar construindo essa base de profissionais, a gente ainda demanda, os empregos ainda, né, as empresas não estão ainda fechando a conta. Mas, claro, se a gente for olhar a área de TI, se a gente for olhar a área, talvez agora eu estou um pouco enviesada para falar isso, mas eu percebo a área de saúde, principalmente uma área de saúde que olha para a longevidade humana. Então, como a gente tem uma tendência de envelhecimento, das pessoas ficarem cada vez mais velhas e de viverem cada vez mais, como é que a gente vai cuidar desse público que vai demandar cuidados novos, especiais, e que está tão vivo isso na gente agora no meio da pandemia, né? Então, tem alguns setores que a gente consegue mapear como, olha, esses aqui são mais promissores. Mas eu sempre
penso, por que que a gente, antes da gente ficar pensando, tem aquela profissão do futuro, vamos olhar para ela e vamos, vou seguir nela. De novo, o quanto é mais importante você desenvolver o que você tem de melhor em você. Você nasceu para quê? Não sei se você está buscando e sendo a pessoa que o JC trouxe aqui de exemplo, mas, cara, que habilidades você tem? O que você sabe que você tem de bom? De que forma elas servem para o teu hoje? E de que maneira você continua buscando conhecimento para ir adaptando isso que você tem para as oportunidades que vão surgir. Eu acho que se a gente a gente se manter nessa mentalidade de construção e aprendizado contínuo, né, o tal do lifelong learning, que a gente fala tanto, que a gente vê tanto hoje. Se a gente se manter mais nisso do que preocupado em achar uma profissão, do tipo, aquela profissão futura, eu vou estudar para agora, para chegar nela e tá bem. Eu sinto, vamos fazer o contrário? De onde você está partindo? O que você tem de relevante? Quais são as suas melhores habilidades? E como é que você compõe essas habilidades? De acordo com o que o momento te pede. Isso vai te preparar muito mais, essa adaptabilidade e essa versatilidade, elas vão te preparar muito mais como profissional do que você focar em algo e ficar de novo tentando construir algo linear para chegar nele. A chance de talvez esse algo que a gente está falando hoje não existir, ela é enorme e você vai se perder no meio do caminho. Então, como é que você se coloca numa posição de aprendizado contínuo e de adaptabilidade? Me parece ser a melhor resposta do que uma profissão exata do futuro, Eleni. Mas enfim. Até eu acho que é isso que essa frase quis dizer, né? Que a profissão do futuro é não ter profissão, porque na verdade cada um de nós tem a capacidade de criar o seu próprio modo de servir, né? O seu próprio modo de trabalho, porque muita coisa está surgindo. Existem coisas todos os dias surgindo, oportunidades novas de trabalho que antes existiam. Hoje pode trabalhar jogando videogame. Quando que se imaginar isso, né? E garanto que já tem muitas outras coisas que eu nem sei nesse meio aí. Então, desculpa que deu um pequeno corte. Hoje você falou de qual? Que tem pessoas que trabalham jogando videogame. Foi isso? Tá. Sim. Quando que a gente ia imaginar, né? Um tempo atrás isso. Então, acho que é muito mais se manter aberto mesmo, as possibilidades, entregando aquilo que a gente tem, do que ficar procurando a profissão mesmo. Como é que eu falo isso e as minhas amigas fluxonomistas falo bastante com elas sobre isso, né? Assim, eu acho que mais do que profissões, né? Ou melhor, acho que a gente vai ter tantas profissões quanto as habilidades que a gente souber entregar para o mundo. É isso que eu vejo. Essa é a minha visão desse profissional, desse futuro do trabalho. Porque mais do que você ter uma carreira, né, um conhecimento específico e colocá-lo em prática, como é que você encontra o seu lugar de brilho, o que você faz que você encontra esse diferencial, e aí eu vou resgatar aquele lance da autenticidade, da criatividade que a gente falou, e como é que você vai compondo ele com o que está vivo no momento. Então, se eu tenho, por exemplo, eu sou uma publicitária de formação, né, como eu trouxe para vocês aqui, até hoje eu consigo ter uma fonte de renda que é um resultado da minha habilidade de comunicação. Eu não deixei de ser comunicadora quando eu resolvi ir para a área de RH. Eu não deixei de continuar tendo um olhar ligado a pessoas, a desenvolvimento humano, quando eu resolvi estudar futuro do trabalho. E nem do lado de comunicadora. E hoje eu consigo, de repente, compor diferentes habilidades. Por exemplo, uma coisa que eu adoro, né? Gosto muito de estudar, de ler e tal. Eu falei, bom, eu acho que eu posso ser uma curadora de conteúdo. Pô, se é uma habilidade, isso vai gerar valor, eu posso transformar as minhas habilidades em fontes de renda. Então, ao invés de você pensar em uma única carreira, por mais que isso, nós aqui, talvez, nascidos nos anos 80, 90, um pouco antes, um pouco depois, não sei, a gente foi educado com esse estigma de que o sucesso é você ter essa carreira corporativa e um grande cargo numa boa corporação, enfim. Eu nem sei mais se esse modelo vai se sustentar ao longo do tempo. Então, de novo, será que o mais válido é você olhar para dentro de você, achar essas habilidades, entender como elas são relevantes, monetizar essas habilidades e compor fontes de renda, e assim, em vez de falar tem uma profissão, será que não é mais interessante eu falar eu nem falo assim que eu sou tal coisa, eu falo eu estou tal coisa. Talvez agora eu esteja sei lá, palestrante de futuro do trabalho. Em algum momento eu estive comunicadora. Em algum momento eu estarei, sei lá, empreendendo. E é isso, esse olhar mais fluido.
eu falo geralmente até um jeito quântico da gente pensar, que a gente não é, ou eu sou isso ou sou aquilo, eu sou eu sou tal coisa, e eu sou tal coisa, e eu também sou tal coisa. Isso para mim é o caminho que a gente tem que olhar, que pode doer um pouco, que vai exigir mais da gente se educar, se preparar, mas aqui vai deixar a gente melhor preparados de fato para esse futuro, né? Enfim. Só ler um comentário aqui. Pronto. Olá, minha área de TI. Meu irmão! Eu acho que achei que Meu irmão está me assistindo! E ainda que coisa comentou, olha aí. maravilhosa! Está me assistindo, está comentando. Ó, minha área de TI, e desde quando isso tudo começou, a empresa está com foco em buscar inovações em toda a empresa para sair das coisas engessadas e buscar o que as fintechs conseguem de inovação. O tchauzinho legal. dele. Quando tudo começou, a empresa está com foco em buscar inovações. Porque, de novo, isso a gente está falando para o profissional, mas é óbvio, assim, porque é óbvio que o foco é a gente falar do trabalho em si, mas se a gente for falar de negócios, hoje a gente tem uma procura cada vez maior. Fintech, para quem não conhece, são as startups na área de finanças. Assim como as edtech são as startups na área de educação, e assim vai, né? Então, hoje, se a gente for pegar o modelo de trabalho de startup, de prototipar rápido, de testar rápido o que elas têm para entregar, elas acabam chegando nesse lugar de inovação, nesse lugar de destaque mais rápido. Então, o que hoje as grandes empresas estão vendo? Como é que elas também se conectam a esse ecossistema de inovação que está muito presente hoje nas startups para elas se oxigenarem, para elas não ficarem para trás. Então, acho que o exemplo da empresa do meu querido hermano que está aqui, acho um exemplo, né? Eu sei que ele está olhando bastante para essa área Aí você me corrige, Felipe, qualquer coisa, se eu estiver errada aqui. Mas eu sei que ele olha muito para essa parte de cartões, como é que as pessoas estão ou não adquirindo cartões, olhando o consumo delas, enfim. Será que a empresa onde ele está hoje é a mais preparada para ver o que tem de mais moderno? Ou será que tem uns caras ali num centro de inovação do Facebook, do Google, não sei? Cara, por que eu não me plugo, não olho para isso e me mantenho inovador? Então, eu acho que a lógica que a gente está falando do ser humano nada mais de novo, do micro para o macro, né? Tudo bem fractal. Também é a lógica dos negócios. Os negócios também precisam continuar olhando para o que tá rolando de inovador para eles se manterem competitivos, né? Se manterem no mercado. Enfim. Dati, eu tenho duas perguntas, mas uma eu vou avisar o pessoal para a gente deixar depois, porque senão não vai dar tempo. Que é referência sobre o futuro do trabalho, daí depois tu me passa e aí eu disponibilizo aqui. Mas a pergunta para a gente finalizar, então, que é aquela, que a tua sócia deixou, a Jana. Jana! Que eu também me interesso muito. Que é como ser autônomo e trabalhar em redes colaborativas, que é algo que eu tenho feito meio que intuitivamente. Vamos ver aí se eu estou no caminho. Conta aí para nós. Olha, o como ser autônomo, eu não sei se eu sou a melhor pessoa para responder. Eu acho que hoje uma coisa que eu estudo muito e pratico é esse trabalho em rede, né? Eu acho que como ser autônomo, hoje a gente pode encontrar muitos materiais falando um pouco sobre, principalmente como você se estrutura como empresa, né? Ou microempreendedor individual, né? Como um MEI, como uma ME. A gente tem vários materiais hoje, principalmente no Sebrae, você consegue encontrar muito conteúdo que te dá base, né? Como você pensar você como um negócio, coisa que a gente também não foi educado. A gente não teve uma educação empreendedora, né? E a gente hoje vai buscar isso em outras instituições, deixa a dica para quem quer se tornar um autônomo ou empreendedor, para buscar esse conteúdo em algumas instituições como o Sebrae, enfim. Mas a partir do momento que você se coloca como um autônomo e quer trabalhar em rede, aí eu vou trazer algumas coisas que eu vejo, desses trabalhos que eu já fiz. E a primeira coisa, quando a gente vai trabalhar em rede, é entender o que nos conecta. Primeiro, trabalhar em rede é pressupor que você vai estar com um grupo de pessoas fazendo algo, né? Então é uma rede. Uma rede, por que uma rede não é uma empresa? Porque eu não estou me constituindo societariamente, enfim, como uma organização, né? Com um CNPJ único, fixo e todas as questões mais burocráticas de se ter uma empresa ou de se trabalhar numa delas. Trabalhar em rede te dá essa flexibilidade e autonomia que a gente está falando aqui, né? Como dois aspectos importantes desse futuro do trabalho. Então,
você está partindo do pressuposto que você está com outras pessoas que também têm esse desejo. Legal, então pessoas autônomas que têm sua própria empresa e querem fazer algo bacana para o mundo. Primeira coisa, o que te conecta, né? Com quem quem tem alguma ideia interessante, se alguém apresentou uma proposta de uma rede, quais são os pilares dessa rede, né? Ou você quer começar uma rede, qual que é o grande propósito que une as pessoas? Então, aí eu vou deixar até a referência do Simon Sinek, que ele fala, né? Comece pelo o porquê, né? Vou procurar depois no TED, a gente põe como uma referência, embora não seja de futuro do trabalho, né? Então, por que estamos aqui? Por que temos uma rede? Se a gente não tem uma clareza onde a gente está indo, a chance de você ter pessoas se desconectando dessa rede muito rápido, ela é muito grande. Porque, peraí, por que eu tô aqui mesmo? Por que eu tô com essas pessoas? Enfim, então acho que esse é um primeiro ponto, entender qual é a cola que une as pessoas dentro de uma rede. O segundo ponto é você criar espaços de interação e troca, porque se, de novo, eu não tenho condições de me conectar com quem está nessa rede, como é que eu sei qual que é o melhor dessa pessoa que está trabalhando comigo? Como é que eu vou criar confiança para, então, fazer algo com ela? Então, como é que a gente está cuidando da comunidade? Como é que a gente está cuidando desses espaços de troca? Como é que eu sei quem está nela? Então, a gente também tem, às vezes acontece isso, nós temos uma rede. Entra aí, vem aí, gente. Mas quem está nessa rede? Se eu não sei como é que o fulano de tal que entrou agora faz, como é que eu posso ver o melhor dele e juntar o que eu tenho com o dele e a gente pensar numa coisa bacana para atuar nessa rede conjuntamente? Então, entender quem está com você nessa rede, acho que é uma outra coisa legal. Outro aspecto do trabalho em rede é se você está como autônomo, isso não tanto em rede como não em rede, né? Enfim, qual que é a tua maior, hoje, né, que eu enxergo, qual que é a tua maior entrega, assim, qual o maior benefício, mas, enfim, o que você tem, qual que é o teu lastro? Acho que é um pouco assim de lastro. É a tua reputação. Tipo, você pode ter um currículo incrível, mas se você na rede for um bundão, se você, assim, o que você está criando para essa rede que te traz reputação? Então, tua reputação, ela acaba sendo a tua maior moeda. Porque, putz, eu conheço a Elaine. A Elaine tá naquela rede, meu, vou participar também. Porque você começa a criar esse valor pelo que as pessoas conhecem de você. Então, como é que eu cuido dessa reputação? Eu preciso ter, assim, um cuidado constante sobre... Tô fazendo a diferença para as pessoas? Como é que eu tô interagindo aqui? Né? Tô cuidando aqui do outro? Como é que eu cuido dessa minha reputação em rede? Porque se eu caguei em alguma coisa, em algum momento na rede, não adianta eu sair dessa rede e ir para outra, porque as pessoas estão muito mais conectadas do que antes e a tua reputação vai junto com você. Então não acha que às vezes em empresa, eu acho que vai acontecer cada vez mais, mas às vezes em empresa você fala, eu fui péssimo, vou sair, vou para uma outra empresa. Às vezes a pessoa que nessa empresa nova nem te conhece tudo bem, você consegue lá refazer a tua reputação, o que eu acho difícil, mas enfim, ainda dá. Em rede, acabou. Se você é uma pessoa que se manchou por alguma coisa, a chance de alguém querer se conectar contigo em outro lugar, ela é menor, que tipo... Eu não vou fazer um trabalho por fulano que não sei o que, papapá. Acho que esse é outro ponto. E para acabar, eu acho que algo muito importante é uma reciprocidade, é uma troca, que acontece. A gente geralmente entra em alguma coisa esperando o que eu vou ganhar. Não, eu só vou entrar nesse lugar, eu vou ganhar alguma coisa, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ganhar um trabalho. E a gente, em rede, a gente tem que mudar um pouco essa chave, que é o que eu vou pôr nessa rede? O que eu vou ofertar que depois me venha em troca? Então a gente está muito acostumado a só entrar em algo querendo receber. Não, eu vou entrar aqui para receber o quê? O que vão me pagar? O que você aporta? O que você pode ofertar? Como é que você pode começar? E se você tiver em mais de uma rede, como é que o que você pode dar para essa rede? E qual a clareza que você tem para as pessoas? Olha, eu posso fazer isso nesse lugar. Quão transparente, claro, você está sendo sobre algo que você pode entregar. Entregue, que isso depois volta. O problema é que a gente está indo com uma mentalidade de, tipo, só vou entrar em algum lugar se eu puder receber, e aí você engessou o fluxo, porque se entram várias pessoas querendo só receber, alguém vai ter que dar um passo e talvez você escasseie o campo, porque tem alguém dando e o resto tudo querendo receber. Como é que a gente coloca mais energia em mais pessoas dando, para que todas em algum momento possam receber juntas? Então, Dati, está acabando o nosso tempo. Antes que nos cortem, eu queria te agradecer muito. De repente, se alguém aí ficou com alguma questão, manda para nós. De repente, a gente conversa em outro papo, em outro dia.
Mas obrigada, viu? Adorei as tuas colocações, foi muito importante para mim. Espero que tenha ajudado vocês aí. Deem uns coraçõezinhos aí para ver se foi legal, para quem tá vendo desde o início aí. Olha a Sil com a gente, Marcos maravilhosa. Sil, uma pessoa hiper Obrigada atuante em Porto pela Alegre. participação de todos aí. Cunhado está presente. Ó, Posta 28, sim, 27 segundos sucesso. restantes. Um beijo, querida. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Gente, é isso. Seguimos. Tchau, tchau. Até a próxima. Mua.